Muito bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Ainda em pé, como já pedido pelo reverendo Camargo, quero convidar você a abrir a Escritura na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 21, esse bloco conhecido da Escritura Sagrada, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o verso de número 21. 1 Pedro 1, do verso 13 ao verso 21, diz assim a palavra bendita do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos por termos nessa manhã o privilégio de estudar a Tua Palavra, aqui com os meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá, ó Deus, de estar aqui no púlpito, ocupando esse espaço tão nobre, tão honrado, tão histórico, ó Deus, por onde passaram grandes homens do Senhor, servos autênticos, ó Deus, do Senhor, que puderam, ó Pai, deste lugar, ó Pai, ser uma influência nos dias em que o Senhor os colocou aqui para servir ao Senhor, ó Pai. E agora, na minha geração, o Senhor tem me dado a oportunidade a mim e outros pastores que nessa geração te servimos, de neste lugar, ó Pai, especial, falar do Senhor. E que seja assim, ó Deus, que falemos de Ti, não de nós mesmos, não dos nossos achismos, nos livra, aliás, dos nossos achismos. Pai, que a Tua palavra possa brilhar aqui nesta manhã e que cada pessoa aqui, ó Deus, possa ter o coração despertado, para, ó Deus, a Tua bendita palavra e para a Tua santa presença. Portanto, seja conosco a Tua bênção, purifica os nossos corações, traga o nosso pensamento cativo à Tua presença e abençoa a igreja reunida aqui nesta manhã, neste lugar. Seja a Tua bênção sobre nós, Teu povo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero também fazer já a minha saudação àqueles que, se porventura estão nos acompanhando pela internet, os irmãos que estão aqui nessa manhã fria, como já dita pelo pastor Camargo, e eu quero pensar aqui com vocês nessa ocasião sobre o seguinte tema: um clamor por despertamento. Um clamor por despertamento. Existem vários caminhos para começar essa reflexão aqui com vocês. Eu quero trilhar dois caminhos, né? Primeiro, quando falo um clamor por despertamento, evidentemente eu fico pensando, eu estava pensando isso ali agora há pouco, irmãos, e eu não poderia deixar de citar isso aqui, né? Despertar, literalmente falando, numa manhã fria de São Paulo, não é uma coisa fácil, né, gente? Dá vontade de ficar um pouquinho mais na cama, não dá? Despertar é algo especial. Mas para despertar, a gente precisa estar dormindo, né? E alguém nos desperta. Alguém, às vezes, quando a gente é mais novinho, né? Alguém vai lá e nos sacode para que a gente possa despertar e vai nos chamando a um despertamento. Eu quero falar com você aqui nessa manhã sobre isso, um clamor por um despertamento, mas não físico, um despertamento espiritual. E aí, o segundo aspecto que eu quero trazer para você aqui nesse início de conversa, nessa mensagem dessa manhã, quando a gente olha para a igreja do ponto de vista global, sem sombra de dúvida, uma das coisas que tem nos chamado a atenção é
um esfriamento espiritual que tem acontecido no mundo, do ponto de vista, se você olha para o berço do protestantismo, né, que é a Europa, e se você olha também para os nossos pais missionários, que foram os Estados Unidos, e você percebe uma característica interessante, que é um esfriamento espiritual muito grande. Hoje, isso é fato, a Europa, o continente europeu, é conhecido como um continente, hoje chamado assim, pós-cristão. Lá onde outrora muitos templos históricos, bonitos, magníficos, talvez alguns de vocês tenham até visitado, indo por lá, hoje deu espaço a outras religiões, quando não utilizados como espaço de cafeteria ou quando não boates. Templos viraram isso. Eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos ver alguns templos também, e ali é interessante ver lugares onde outrora pessoas se reuniam, muita gente se reuniu em gerações passadas, hoje fica ali um ou outro membro da antiga geração que aluga o templo, aluga o espaço para outras igrejas. Eu lembro de 2013 ir numa igreja lá que de manhã funcionava uma igreja presbiteriana e à noite funcionava uma igreja batista naquele espaço ali, mas o templo tinha pertencido a uma outra denominação que já não tinha gente suficiente para reunir naquela igreja. A gente percebe o esfriamento espiritual acontecendo e também olhamos para os seminários e a gente vê muito hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, uma coisa chamada liberalismo teológico que tem invadido os locais de ensino teológico e, infelizmente, invadido também corações de muita gente, e isso tem causado um esfriamento na vida de muitos. Aí a gente olha para nós, Brasil, São Paulo. Quando a gente pensa em São Paulo, eu lembro que, às vezes, quando eu pensava nessas coisas, eu via como que o liberalismo é alguma coisa que parecia longe, quando eu comecei a pensar sobre esses assuntos. E é interessante perceber como, vez ou outra, eu tenho esbarrado e já tive, vou dizer assim, usar essa expressão, tá, minha gente querida, o desprazer de conversar com pessoas com pensamento liberal teológico, tá? Não liberal político, liberal teológico, que desconsidera, entre outras coisas, milagres, desconsidera os efeitos dos elementos do Antigo Testamento, considera coisas literais bíblicas como poesia, e vai desconstruindo uma série de pensamentos que vai teológico para a vida prática e tudo mais. Isso tem acontecido nos nossos dias. E é mais importante do que nunca, vou dizer assim, nós clamarmos a Deus por um despertamento. O reverendo Roster tem sempre falado aqui sobre avivamento, né, o sonho do coração dele de um verdadeiro avivamento no Brasil, e nós precisamos lembrar de, enquanto o povo de Deus, termos na nossa mente, no nosso coração, um clamor por despertamento. E eu escolhi esse texto aqui para nós pensarmos sobre esse tema, porque 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 em diante, e, na verdade, toda a carta de Pedro é uma carta interessantíssima, porque Pedro, e é sempre bom a gente ter essa perspectiva, Pedro é um personagem bíblico que a gente consegue ter ali um arco completo desse personagem, desde o seu chamamento, do seu primeiro contato com Jesus, os seus primeiros contatos com Jesus, até os desafios que ele enfrenta do discipulado, as suas falhas, ele se tornando líder e ser o primeiro pregador da igreja que nasce ali no livro de Atos, e a gente tem a liderança dele descrita ali em Atos, e a Bíblia mostra para nós aqui, na primeira carta de Pedro, já um Pedro maduro, um Pedro líder, um Pedro que está escrevendo, isso é muito interessante, querido irmão, querida irmã, ele está escrevendo tendo ciência de que ele é um líder daqueles dias. E é interessante você perceber esse coração líder de Pedro, tanto é que, se você é um estudioso da Bíblia, eu espero que você seja, se você pega o capítulo 1, verso 1, Pedro tanto está falando como líder que ele tem ciência que essa carta que ele está escrevendo, ela é uma carta que vai andar por muitos lugares, porque essa era a forma de comunicação mais eficaz daqueles dias. Ele escreveu uma carta geral e ele então direciona essa carta para os estados, para as regiões. Tanto é que ele diz assim, Ásia, Capadócia, Bitínia, porque eram regiões grandes que tinham muitas igrejas. Pedro está mostrando para nós o seguinte, olha, o que eu estou falando aqui é geral. O que eu estou falando aqui é para que muita gente leia e tome isso como uma referência, como um direcionamento, como uma bússola espiritual para a caminhada. E eu quero pensar com os irmãos aqui a partir desse recorte, do 13 ao 21. Um clamor por despertamento.
Como é que a gente busca despertamento na nossa vida? Como que a gente espiritualmente é sacudido para acordar? Porque às vezes você fala assim, não, tá bom assim. Não, não tá bom, a gente precisa melhorar espiritualmente. O cristão ele deve buscar melhorar espiritualmente e despertar. Meu querido irmão, se porventura a sua vida espiritual está fria, se porventura você está adormecido espiritualmente, em nome de Jesus, eu quero falar aqui 4 princípios muito rápidos para que nós possamos despertar. Primeiro princípio, não perca a sobriedade. Não perca a sobriedade. Capítulo 1, verso 13, diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A palavra sóbrio, querido irmão, aqui, tanto do original grego quanto aqui na tradução da língua portuguesa para nós, que está muito bem traduzido, por sinal, a palavra sóbrio evoca uma antítese daquilo que é o contrário do sóbrio, né? O contrário do sóbrio é o ébrio. E qual que é a característica do ébrio? O ébrio é a palavra que significa alguém que está embriagado, ébrio, embriagado. Uma pessoa embriagada ela tem uma característica muito comum, ela perde a noção da realidade, ela perde o controle sobre si, ela perde o controle de entender as coisas de uma maneira mais profunda, ela começa, às vezes, até mesmo a alucinar, ela perde a noção da seriedade e da realidade, da seriedade daquilo que está em volta dela. Né? Não é incomum você ver que figuras ébrias ou bêbados ou embriagados são tidos como pessoas que estão sempre ali rindo, descontroladas, não conseguem entender a seriedade das coisas porque elas perdem a perspectiva da seriedade das coisas. Pedro, nesse trecho da sua carta, do seu sermão ali, às igrejas a quem ele estava ali direcionando nos seus dias, ele diz o seguinte, olha, nós não podemos, se queremos despertamento espiritual, nós não podemos perder de vista a sobriedade. O que é sobriedade? O que é que nós precisamos pedir por sobriedade, irmãos? Sabe que nós precisamos pedir a Deus que nos dê capacidade de interpretar e de ler os nossos dias. Você é um bom leitor dos seus dias? Veja, ler texto que está posto para nós é uma coisa, ler os nossos dias é outra. É a habilidade de você enxergar esse tempo onde Deus te colocou e interpretar esse tempo de maneira sóbria e perceber o que está acontecendo nesse mundo que Deus te colocou. Porque é só com sobriedade que eu consigo não ser conduzido por massas ou virar massa de manobra, seja de A, seja de B, seja de C, não interessa. Porque se o meu coração é sóbrio, e para ser sóbrio, ele diz aqui, cinja o vosso entendimento, vista o seu entendimento, revista a sua mente de sobriedade, de uma noção exata da realidade, para que você espere a graça que está manifesta, revelada por Jesus Cristo. Espere que Jesus revele ao seu entendimento aquilo que está acontecendo, para que você não possa nem ser desesperado demais com os dias difíceis, nem esperançoso demais, achando que sua vida vai viver tudo aqui, terminar tudo aqui, então você põe toda a sua esperança aqui, e a gente se frustra quando a gente põe esperança em homens, em políticos, em projetos, porque a Bíblia fala que tudo que a gente projetar aqui nesse mundo, meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu não sou profeta de má notícia, não. Pelo contrário, eu sou uma pessoa até esperançosa. Mas esse mundo aqui, irmão, está destinado a acabar. E é só com sobriedade que a gente começa a enxergar as coisas e diz o seguinte, epa, reinos passam, a Bíblia fala sobre isso, governos passam, gerações passam, aonde que eu estou firmando o meu coração? Aonde que eu estou firmando o meu entendimento? Aonde que eu estou firmando a minha história e a minha estrutura? Clame por despertamento a partir de que Deus te dê sobriedade nos nossos dias. Meu irmão, coisa boa é você conversar com uma pessoa sóbria. Você já tentou ter conversa séria com ébrio? Com uma pessoa que está alterada pelo álcool? Você não leva a sério. Você não considera o que essa pessoa fala.
Mas você conversar com uma pessoa sóbria, às vezes a gente fala assim, nossa, eu gosto de conversar com essa pessoa só para perguntar para ela como é que ela está vendo as coisas. Porque dá a entender que uma pessoa que é sóbria, ela consegue interpretar, ler o que está acontecendo. E a Bíblia diz, seja sóbrio e espere o que Jesus vai revelar a você. Ou seja, que o seu coração, na sobriedade, espiritualmente, busque o direcionamento de Deus para a sua vida, nos seus dias, na sua geração. E a boa notícia para nós aqui nessa manhã. Boa, maravilhosa notícia. Deus fala com o seu povo. Amém? E Deus é eterno, Ele está acima do tempo. Portanto, Ele tem orientações para você que estão além desse tempo que é tão complexo e tão difícil que a gente está vivendo. Se você, meu irmão, está vivendo dias difíceis, e pode ser que você esteja vivendo, e isso acontece. A gente, às vezes, passa dias muito difíceis na caminhada cristã. Dias de lágrimas, dias de perdas, dias de dores, dias de doença. Espere em Jesus Cristo, porque Ele tem o que falar para você. Se você está vivendo dias felizes, que bom, meu querido irmão, mas não se iluda, não se embriague com os dias felizes achando que a sua vida é só isso, porque a nossa caminhada cristã nos ensina, a partir dos próprios apóstolos, que a nossa vida aqui nesse mundo, não é aqui, nesse mundo, a nossa felicidade final. Não deposite nesse mundo a sua esperança e a sua felicidade, porque esperança e felicidade têm que estar depositadas na eternidade, naquele dia em que estaremos para sempre com Jesus. Ali sim, meu irmão, eu quero lembrar você disso. Ali sim seremos felizes de verdade. Clame por despertamento do seu coração, meu irmão. Em segundo lugar, e aqui o nosso tempo tem que ser rápido, né? Então já vou agilizar aqui. Clamor por despertamento. Em primeiro lugar, não perder a sobriedade. Em segundo lugar, não esquecer que fomos chamados para sermos santos. Versos 14 a 16 do capítulo 1. Lá diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu amo esse trecho bíblico, porque lá quando eu estava nos meus estudos teológicos, lá 20 e tantos anos atrás, esse foi um trecho que eu escrevi uma exegese sobre esse trechinho, dessa expressão que Pedro utiliza, quando ele fala assim, olha, como filhos da obediência, não se amoldem às paixões que vocês tinham antes, quando vocês eram ignorantes. Pelo contrário, ele vai e argumenta, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Pedro, de maneira inspirada, ele vai aqui usar o Antigo Testamento, especificamente ali o livro de Levítico, e ele vai trazer ali uma exortação que Deus traz ao povo nos seus dias, ali no Antigo Testamento, no período do Êxodo, em que Deus estabelece, e esse estabelecer de Deus, ele é muito interessante porque no primeiro contato que Moisés tem com Deus, você se lembra o que Moisés diz a Deus lá na sarça? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus sempre fez esse contraponto com o povo, para mostrar para o povo que ele não era um Deus igual àqueles que eles serviam lá no Egito, cheio de impureza, cheio de sujeira. E aqui, aliás, pegando esse ponto de argumentação, todo o ritual de culto era sempre manifesto para apresentar a santidade de Deus. Deus, como Deus santo, aí você tem um tabernáculo, você tem um templo, você tem um santo dos santos, o santo lugar. Vocês lembram disso? Agora, Pedro está falando a uma nova geração, na nova aliança, e a fala de Pedro aqui, essa nova geração, a nova aliança, diz o seguinte, olha, se a gente quer despertar, se a gente quer continuar firme no caminho do Senhor, lembre-se de uma coisa, Deus te chamou para ser santo. Preste atenção no texto, diz assim, olha, não é Deus dizendo assim, eu sou santo e ponto final. Me temam, porque eu sou santo. Aliás, o temor é o próximo ponto, senão eu vou adiantar aqui meu próximo ponto, né? Deus diz assim, eu sou santo e eu te desafio a viver uma vida santa porque você é meu servo. Eu sou santo e eu não só desafio, mas eu determino, é um imperativo, sedes santos, porque eu sou santo. Meu querido irmão, minha querida irmã,
está sobre mim, está sobre nós, sobre eu e você, uma orientação divina que diz o seguinte, que nós precisamos buscar a santidade. Clamor por despertamento, clame por uma vida de santidade. Meu querido irmão, isso é uma coisa extremamente desafiadora e difícil para todos nós. É muito difícil viver uma vida de santidade. Porque o próprio Pedro aqui fala, paixões que tinhas anteriormente, não nos amoldar essas paixões, mas a gente sabe, irmãos, que a gente tem uma natureza que é difícil, não é verdade? Se a gente for crente bem honesto e bem sincero, a gente vai falar aqui, irmãos, que a gente ainda está em luta contra essa natureza que busca não ser santa diariamente. Você luta contra o seu corpo, eu luto contra o meu, eu luto contra a minha carne, você luta contra a sua carne. E cada um de nós, diferentemente uns dos outros, temos pontos de fragilidade, gatilhos, falhas, dificuldades que estão envolvidas no nosso ser, no nosso caráter, da forma como fomos ensinados, dos traumas que tivemos. Tudo isso influencia em nós. Mas aí vem uma orientação divina maravilhosa. Deus diz o seguinte, olha, eu desejo, eu determino que vocês se lembrem que vocês servem ao Deus Santo e que vocês devem buscar a santidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, clamor por despertamento. Não tem como despertar uma pessoa que vive na impureza, na imundícia, no pecado. Não tem como. Mas eu começo a despertar para uma vida de santidade, começo a ter um despertamento verdadeiro quando eu começo a buscar e ansiar por uma vida de santidade. Vida de santidade, irmãos, como que a gente consegue? Mortificação do nosso eu. Mortificar o nosso eu. Sabe que aqui, nessa manhã, aqui, a gente chegou aqui 8h30, está um grupo bom aqui. Sendo bem honesto, a gente vir aqui na igreja, 8h30 da manhã, de maneira voluntária, num frio de São Paulo, estava aí 12, 13 graus, e eu fazer isso para estar na presença de Deus, isso é um exercício de mortificação do eu. Você está lutando contra a sua carne. Você luta contra a sua carne, meu querido irmão, quando você, contra a sua vontade, porque tem lá a Netflix, os aplicativos, os streamings lá, alguma coisa que é mais fácil, a gente tem a nossa mente que ela busca coisas para sempre gastar o menor possível de energia. A nossa mente está sempre procurando alguma coisa que descansa. Meu irmão, você vai pegar a Bíblia, vai parar para ler, isso é um exercício de você ir contra a sua carne. A sua carne. Você abre a Bíblia vai dizendo assim, não, tá bom, tá bom, tá bom. É ou não é? Você lê um pouquinho a Bíblia, a sua carne diz para você, a sua carne grita, não, tá bom, já leu muito. Você nem está entendendo o que você está lendo. Meu irmão, lute contra a sua carne. Você vai orar, meu querido irmão, meu amigo, você vai orar, sua mente ela vai vagando, o celular vai apitando, parece que na hora que você vai orar, parece que vai chegar a mensagem do presidente lá para você, não sei de quem, porque parece que essa notícia importante chega na hora que você vai orar. Desconecta, porque é a hora de você, e santidade, lembre-se disso, é você lutar contra a sua carne. Na oração, na leitura da palavra de Deus. É difícil porque você está indo contra a sua carne. Mas toda vez que você faz isso, toda vez que você vê um culto, mesmo um culto simples como esse aqui, oração, hino, pregação. O fato de você estar aqui, na presença de Deus, você pode até não estar sentindo nada, nós somos presbiterianos, né? A gente não enfatiza o sentir em detrimento do pensar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você está sendo santificado pelo Espírito Santo nessa manhã, quando você veio aqui. Meu irmão, busque isso, porque isso é que traz despertamento. Você foi trazido aqui na igreja nessa manhã e está ouvindo um sermão sobre despertamento. Já pensou o plano de Deus na sua vida com isso? De repente você ir para sua casa e falar assim, Senhor, eu vou resgatar a minha... Eu tinha parado o meu foco de leitura da Bíblia no ano todo, eu vou voltar, Deus, eu vou lutar contra a minha carne, e eu vou ler... para que, mesmo que não tenha, porque o nosso medidor não é ter o prazer, não. Às vezes vai ser sem prazer, irmãos. Mas é lutando contra a nossa carne tendo, sabe? Eu vou usar esse exemplo aqui da educação física ou das atividades físicas. Sei aqui que o Omarzinho e a Suilã gostam de nadar, né? Eu gosto de correr, de fazer atividade física. Gente, ir para atividade física é sempre uma coisa assim que sua carne, seu corpo diz assim, não, não vai. Mas depois que você faz a atividade, você diz assim, nossa, que coisa boa que eu fiz. É a mesma coisa, no princípio, você ir contra a sua carne, você buscar a presença de Deus. Depois que você está lá na presença de Deus, você fala assim, que escolha boa que eu fiz. Eu não quero sair da presença do Senhor. Busque a santidade de Deus. Em terceiro lugar, meu querido irmão, a gente já está caminhando para o encerramento.
não podemos esquecer de viver em temor. Um clamor para o despertamento. Não perca o temor. Não perca o temor. Verso 17, lá diz assim, do capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu gosto muito dessa expressão de Pedro, tempo da peregrinação. Qual é o tempo da nossa peregrinação? Só Deus é que sabe. Uns peregrinam poucos dias, uns vão peregrinar por longos anos, uns vão peregrinar 90, 100 anos aqui nesse mundo. A gente precisa lembrar que a nossa vida aqui vai ser sempre peregrinação. Você é um peregrino. Eu gosto muito dessa expressão, porque nós somos peregrinos aqui sobre essa terra, e a gente não pode deixar de ter em mente essa perspectiva, que ao longo da peregrinação, ao longo dessa jornada que Deus determinou para cada um de nós, seja ela uma jornada longa, uma jornada curta, a gente precisa ter temor no coração. Não perca de vista, um clamor para o despertamento, não perca de vista o temor a Deus. Temor não é medo, mas temor é santa reverência diante daquele que nós estamos servindo. Deus não pode ser tratado por nós como se fosse qualquer coisa. Deus não pode ser tratado com nós com uma intimidade desrespeitosa. Deus nos chama a intimidade, mas não uma intimidade desrespeitosa. A gente chegar nele de qualquer jeito, de qualquer forma, como se estivéssemos chegando na presença de qualquer um. Meu querido irmão, eu gosto muito. A gente, como republicano que somos, a gente perdeu de vista essas perspectivas da monarquia, que eu acho que tem elementos muito interessantes. Mas na monarquia, o rei, ele é soberano. E ninguém chega na presença do rei de qualquer jeito. Aliás, se chega uma autoridade aqui na nossa igreja, a gente inevitavelmente procura ter uma postura mais respeitosa diante da autoridade que chega. Meu querido irmão, a gente vem no culto para se apresentar perante o soberano do universo, o rei dos reis, senhor dos senhores. A gente vai de qualquer jeito? A gente gosta muito da história de Esther com o rei Assuero lá, e diz que quando ele estendia o cajado, a pessoa, se chegasse na presença dele sem ser chamado, se ele estendesse o cajado, a pessoa tinha misericórdia. Se ele não estendesse, sabe o que acontecia? A pessoa era morta. Não se vai na presença do rei de qualquer jeito. Aí você pega o Antigo Testamento, o santo lugar, o santo dos santos, não se ia à presença de Deus de qualquer jeito. Aí Deus pega e fala que a gente precisa de santidade. Eu vou na presença de Deus de qualquer jeito, menosprezando esse ser a quem eu estou adorando, como se eu estivesse falando com qualquer um. Meu querido irmão, Deus é misericordioso, amoroso, mas Ele é rei e Ele é Deus. Deixa Deus ser Deus. E se apresente sempre diante desse Deus com temor, mas aquele temor gostoso, aquele temor abençoado, aquele temor que te faz estar quebrantado e humilde diante dessa presença santa. Se tem uma coisa que sempre me impacta, vez ou outra na igreja, irmãos, vez ou outra, sentir a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus no culto? Já teve esse privilégio de sentir a presença de Deus no culto? Sabe o que a presença de Deus provoca em nós imediatamente? Temor. Porque a gente sente a nossa pequenez e até mesmo a nossa limitação e a nossa pequenez e mesquinhez, e a gente percebe a grandeza desse a quem estamos adorando. Meu irmão, não perca o temor santo diante de Deus. Em último lugar, quarto lugar, um clamor por despertamento. Se você quer despertar o seu coração, busque conhecer a vontade de Deus por meio de Cristo. Busque conhecer a Cristo mais e mais. Versos 18 a 21, para a gente terminar, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, por vossos pais o legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem mácula, sem defeito, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele, por meio de Jesus, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui é muito rico esse texto, dá para falar só nesse trechinho aqui sobre um monte de coisa, da preciosidade do sangue de Cristo, de sermos escolhidos antes da fundação do mundo, dos fins dos tempos que é sustentado pelo amor de Deus, da fé em Deus, da esperança.
Mas eu quero falar aqui especialmente sobre a nossa fundamentação em Cristo. Se você quer o despertamento verdadeiro, meu querido irmão, saiba de algo muito importante que Pedro usa aqui. Pedro usa a expressão sabendo, conhecido, manifesto. Ele monta a sua argumentação em torno da certeza de que, à medida que nós nos aprofundamos em Cristo, no relacionamento saudável com Jesus, nós vamos ter uma vida que vai levar a cada um de nós a um verdadeiro despertamento. É impossível, meu querido irmão, que uma pessoa que esteja perto de Jesus esteja dormindo ou que esteja fria espiritualmente. A gente só esfria espiritualmente quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de uma vida de comunhão. Quando a gente se afasta da vida de oração. Quando a gente se afasta de Jesus. De fato, eu lembro a vocês que Jesus, certa feita, ensinando seus discípulos, disse que o caminho era estreito. E eu falei aqui em algum momento dessa mensagem que ser cristão de verdade, irmãos, não é fácil. Se a gente for ser bem sincero, ser cristão de verdade não é fácil. O caminho ele é muito estreito. O caminho é difícil, o caminho às vezes a gente se frustra, se decepciona com a gente, com os outros. A igreja não é feita de pessoas perfeitas, a igreja é cheia de pessoas limitadas, imperfeitas. Se você caminhou há muito tempo na igreja cristã, como eu tenho caminhado, você certamente já se decepcionou com pessoas da igreja, já se decepcionou com liderança da igreja. Eu já decepcionei pessoas já me decepcionaram. É só andar mais perto, a gente vai ver isso. Mas ao longo desses anos todos, irmãos, que eu fui chamado por Cristo à presença dele como servo dele, primeiro, quando a minha mãe foi alcançada pelo Evangelho, sabe uma coisa que nunca aconteceu nessa caminhada toda, irmãos? Eu nunca me decepcionei com Jesus. Nunca, irmão. Sabe que isso é poderoso? Jesus nunca vai decepcionar você. Jesus nunca vai te frustrar. Jesus nunca vai te trair. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai fazer com você uma pegadinha existencial em que você está caminhando aí e no final era uma grande pegadinha. Isso não vai acontecer. A Bíblia fala que Jesus tem cuidado de nós durante momentos muito decisivos da minha vida, irmãos. E não de maneira sentimental, mas de maneira racional. Pela palavra do Senhor, eu pude perceber a presença de Jesus pertinho de mim. Usando pessoas, abrindo portas, fechando portas, dizendo sim, dizendo não. Mas eu percebi e falava assim, eu estou percebendo Jesus aqui pertinho na minha vida, na minha história. Um clamor por despertamento. Quer ser despertado de verdade? Se aproxime de Jesus. Existe um texto lá de Tiago, diz que chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Sabe que eu gosto desse texto? Porque esse texto é uma promessa dupla. Ele diz assim, chegai-vos, e Ele se chegará. É como que cada passo que você dá em direção a Jesus, Ele dá um passo em sua direção até que vocês se encontrem. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, se você precisa de um despertamento, mas eu quero terminar essa reflexão nessa manhã dizendo, se você precisa de um despertamento verdadeiro, genuíno, seja sóbrio, seja santo, seja alguém com o coração cheio de temor a esse Deus maravilhoso que estamos cultuando nessa manhã. Não é temor a homens, não é temor a homens, não é temor à denominação, mas é temor a Deus. E se aproxime de Jesus. Você vai perceber que você vai estar mais despertado do que você imagina e preparado para os desafios que Ele tem para cada um de nós. E Ele tem desafios especiais para você na sua geração. Você não está, meu irmão, eu termino dizendo isso. Você não está, você que está acompanhando de casa, você não está nesse mundo por acaso. Você não está enfrentando os desafios que você está enfrentando na sua vida por acaso. Você não está na sua família, você não tem esse sobrenome que você tem por acaso. Você não está nessa cidade por acaso. Deus te colocou com um propósito, que Ele te desperte, porque ainda é tempo. Enquanto estamos vivos, ainda é tempo de despertamento. Seja sóbrio, seja santo, seja alguém com o coração cheio de temor, seja alguém
que esteja pertinho de Jesus, ao ponto de quando a gente olhar para você, a gente perceber, tem algo diferente em você, e você falar assim, é Jesus que está comigo o tempo inteiro. Coisa maravilhosa. Ande perto de Jesus. Ele quer andar perto de você. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e que nós possamos caminhar assim.